Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui, sexta-feira, gente. Povo brasileiro muito triste, seleção brasileira, infelizmente, perdeu a Copa do Mundo, mas nós vamos falar aqui algo muito mais importante, que é sobre Jesus Cristo, não é verdade? Para você que já é inscrito no canal, muito feliz de tê-los aqui novamente, sabendo que você já está anotando, deixa eu arrumar aqui, já está anotando aí o texto que vamos trazer. Para você que está passando pela primeira vez, eu sempre digo para todo mundo assim, olha, pega o papel e uma caneta, anote os textos que nós vamos trazer aqui, depois você vai para o seu lugar secreto e pede para que o Espírito Santo te dê discernimento e te ensine em relação àquilo que é pregado. Porque eu não quero que seja a minha palavra, que seja esta palavra e que seja toda ela ensinada pelo Espírito Santo a você. E por quê? Porque se você conhece Bíblia, está lá em que Jesus fala sobre o Consolador, ele fala, o Consolador é o Espírito Santo, vai vos ensinar e vai continuar fazendo com que vocês se lembrem daquilo que eu disse. Então, Jesus deixou a incumbência para o Espírito Santo de nos ensinar e dar discernimento sobre a verdade que liberta, sobre tudo que Jesus quer de nós. Amém? Bom, gente, eu comecei essa série, que fala sobre Jesus. Por que eu comecei essa série que fala sobre Jesus? Porque as pessoas precisam verdadeiramente entender quem é Jesus. Porque falar em nome de Jesus ou dizer que conhece Jesus é simples. Mas a pessoa vai lá na antiga aliança, vive exaltando a antiga aliança, vive glorificando o homem, vive vivendo escravizado por mentiras, então não conhece Jesus. Então o Espírito Santo, eu comecei a iniciar esse processo de falar sobre Jesus. Claro, não vou falar sobre todos os passos de Jesus, mas apenas os mais importantes que o Espírito Santo trouxer. Por exemplo, na primeira eu trouxe sobre a tentação de Jesus, porque Jesus é aquele que nos inspira até mesmo a suportar as tentações. Muito simples, né? E hoje eu quero trazer, ainda no capítulo 4, digamos assim, a primeira ministração de Jesus que consta na palavra, né? É o que eu vou trazer aqui. Então anota aí o texto. Mateus capítulo 4, eu vou ler apenas o versículo 15, 16, os versículos, né? 15, 16 e 17. Amém? Porque aqui o título desse vídeo é Arrependei-vos, todos nós. Arrependemos-nos todos nós. Amém? Então anotou? Mateus capítulo 4, do versículo 15 ao 17, esses três versículos, nada mais, tá bom? Se você perdeu o vídeo anterior, vai lá no canal que o vídeo anterior tá lá. Então você assiste e depois vai pegando a sequência para você quando chegar no último vídeo você entender o porquê. E outra coisa, gente, esse mês de dezembro, que é o mês do Natal, eu vou trazer um vídeo que fala sobre essa questão. Porque o Natal, diferente do que muitos comemoram, montam árvore de Natal, gostam de Papai Noel, isso tudo é muito demoníaco, né? Então, se você está numa igreja que comemora Natal, cai fora. Caia fora, falo mesmo. Se você está numa igreja, num ministério que celebra Natal, e se você é do tipo que está montando uma árvore de Natal em casa, depois vocês vão ver. Semana que vem esse vídeo do Natal eu vou colocar, aí você vai entender por que eu estou falando isso. Aí você nunca mais vai montar árvore de Natal, certeza. E muito menos, gente, deixa eu resumindo também antes de começar o vídeo aqui, dia 25 de dezembro, pelo que eu saiba, pelo que nós saibamos, não é a data exata do nascimento de Jesus. Foi o homem que falou, vamos pôr 25 de dezembro. E após isso, o que acontece? O diabo colocou na mente do povo que deveria haver uma festa. E essa festa tem quem? Santa Claus, que é o Papai Noel, que na verdade é totalmente demoníaco. Então, quer dizer, muitas coisas eu vou explicar nesse vídeo sobre o Natal, tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Mateus capítulo 4, do 15 ao 17, fala assim, Jesus falando. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu está chegando. Amém? Bom, gente, muito simples, né? Nós estamos praticamente nos primeiros passos de Jesus, nos primeiros momentos de seu começo de ministério. A tentação, digamos, foi o primeiro grande evento que Jesus passou logo após o batismo, né? Ele foi batizado e após isso ele foi para o deserto.
E na sequência aqui, a primeira ministração dele, de Jesus na Galileia, quando ele fala sobre isso, é muito importante. Por quê? Primeiro, o povo que vivia em trevas viu grande luz. Por que vivia em trevas? Porque, como eu sempre digo, as leis, o Antigo Testamento, é totalmente maldito. É de um Deus que vocês podem procurar depois na Wikipédia, Jeová, que é Deus, né? Que foi um Deus eleito, olha só, eleito pelo povo de Deus, escolhido pelo povo de Deus para ser o seu Deus, um Deus guerreiro, né? Então, tipo assim, por isso que falam sempre Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele é um Deus guerreiro que foi eleito, escolhido pelo povo de Israel para ser o seu Deus. Não tem nada a ver com Deus, o Pai, Pai de Jesus Cristo. E isso ainda é uma coisa que muitos insistem em dizer que o Deus da Antiga Aliança é o mesmo Deus do Novo Testamento. E não é, gente. Tanto que a palavra fala assim, ó, que o Deus foi revelado pelo Filho que está sentado à destra. Quem é o Filho que está sentado à destra? É Jesus Cristo. Jesus foi quem revelou o verdadeiro Deus Pai. Enfim. E aí, quando ele fala sobre isso, que o povo vivia em treva, é porque a treva estava toda ela na Antiga Aliança. Toda ela nas leis, toda ela nos mandamentos. Só que aqui Jesus ainda há de cumprir as leis, para que lá, no momento da crucificação, ali vai ser o momento em que ele se dará para nos libertar das leis. Por isso que Paulo fala, o ministério da morte. Qual era o ministério da morte? Antiga Aliança, né? Então, muito importante que tenhamos atenção em relação a isso. Aí depois Jesus fala assim, sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. O que é a região da sombra da morte? Vamos lá, vai, Salmo 23, né? Não precisa nem falar nada, o vale da sombra da morte. Então, o povo que vivia lá no vale da sombra da morte viu grande luz. E aí, Jesus, ele é bem categórico em dizer aquilo que até hoje tem que ser dito a todos, porque muitos não entendem. Jesus falou o quê? Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. O reino do céu estava representado por quem? Por ele mesmo. O reino do céu chegou. Jesus chegou e ali ele começou a pregar dizendo isso. E não concorda que até hoje precisamos dia após dia nos arrepender, justamente porque Jesus já veio a nós? E aí eu fico me questionando o porquê ainda a insistência de muitos de não querer ver Jesus da maneira correta, mas querer acreditar que existe um Deus que vai trazer prosperidade. Um Deus que vai te trazer emprego. Então, quer dizer, as pessoas muitas vezes buscam a Deus por interesse, por ganância, e não por um coração totalmente amoroso e cheio dele e de vontade de se entregar a ele. Como diz a palavra, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ninguém quer isso. Hoje em dia é muito difícil. Mas também não tiro a razão de muitos. Eu recebo muitas respostas nos vídeos de pessoas que falam, olha, pastor, por isso que hoje em dia eu não vivo mais dentro das igrejas, não vivo mais o ministério. Por quê? Porque dentro dos ministérios, das igrejas hoje, é o benefício próprio, os líderes querem escravizar pessoas para continuar dizimando, ofertando, trazendo benefício próprio e pregam uma antiga aliança. Por isso que Paulo, presta atenção, quanto tempo eu venho falando para vocês sobre 2 Coríntios capítulo 3? Leia lá do versículo 1 ao 18. Paulo, quando falou, ainda hoje, quando se lê a antiga aliança, há um véu que os tornou insensíveis, que cobre o coração e a mente deles, e eles só serão libertos quando se converterem a Jesus Cristo. A antiga aliança, ela só faz com que você não enxergue com clareza, que você viva nas trevas ainda e não veja a luz. Por isso, a necessidade de conhecermos verdadeiramente Jesus Cristo, de conhecermos verdadeiramente aquilo que é nosso, porque Jesus nos deixou uma herança, um testamento, não o Novo Testamento, o testamento de Jesus Cristo, começa de Mateus a Apocalipse, ele nos deu toda a instrução para viver, para caminhar. Por isso que as escolhas que fazemos têm que passar por realmente uma questão de análise. Você tem que analisar exatamente a palavra, orar e entender aquilo que você tem que fazer. Mas pastor Emerson, todo mundo é falho e pecador. Sim.
Eu não estou dizendo que, por exemplo, eu sou santo. Eu não sou santo. Eu sou como você, eu sou como pessoas. Eu tenho meus erros, tenho minhas falhas. Peco em pensar coisas ruins, peco de repente em falar coisas ruins, peco em ter pensamentos ruins, mas quando conhecemos Jesus, passamos a ser diferentes. E aí, quando nós nos arrependemos, porque o reino já veio através de Jesus Cristo, há uma diferença muito grande. E é como eu sempre falo, vocês já perceberam, eu falo assim, ó, é dia após dia. A nossa vida nessa terra, você nunca pode, por exemplo, é igual quando a pessoa faz um financiamento de 60 meses. Corre-se o risco de, no meio dessa caminhada, morrer. Ou de, no meio dessa caminhada, perder o emprego e não conseguir mais pagar. Ou, no meio dessa caminhada, tomar uma rasteira da empresa e não ter o seu bem. Então, quer dizer, eu creio assim que é dia após dia. Por quê? Porque você não sabe qual é a vontade de Deus para o seu daqui 5 minutos. Por exemplo, eu estou aqui no vídeo para vocês. Eu não sei se quando acabar este vídeo, que pode acontecer comigo. Então, é dia após dia. E nesse dia após dia, nós temos que nos arrepender dia após dia. Porque o arrependimento puro, verdadeiro, sincero, ele é conhecido por Deus. Os olhos de Deus, o Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo estão sobre nossas vidas. Então, qual é a mensagem aqui? Uma muito clara. Que a lei, ela era a treva. A lei e os mandamentos eram trevas. As trevas só foram dissipadas por quem? Jesus Cristo, que diz lá claramente em João, eu vim como luz ao mundo. Ele é a luz que veio para dissipar as trevas e para fazer com que nós fôssemos libertos de um véu que cobre a nossa mente e o nosso coração, para poder vê-lo. Então, eu quero pedir para você no dia de hoje, nesta noite, arrependa-se. Porque Jesus já veio. O reino do céu já chegou em Jesus Cristo para nós. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe todos, graças a paz. Amanhã, sábado, tem vídeo. Tá? Eu quero explicar para vocês assim, o vídeo de terça eu postei na quarta. De quinta eu postei hoje. Por alguns problemas, então, sempre foi um dia após o outro. Mas amanhã, sábado, será o dia normal. E mais uma vez eu vou trazer mais um pedacinho do Ministério de Jesus. Tá? Só não sei qual, porque o Espírito Santo vai me direcionar. Mas amanhã tem mais sobre Jesus. E você que está aí passando pela primeira vez, se apegue nessa série para que você conheça Jesus, para que você entenda o que é uma vida espiritual decente, honesta, e para que você possa se livrar de toda mentira, de todo véu que cobre o seu rosto e viver uma vida onde você toma posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? É isso aí, gente. Olha, muito obrigado. Compartilhe este vídeo. Se você está passando por aqui pela primeira vez, sinta no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Vamos aumentar o número de inscritos, não para que olhem para mim, mas para que olhem para Cristo Jesus. Tá bom? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graças e paz. Até amanhã e valeu. Até mais.